Meus caros amigos, muito boa tarde para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu gravei um vídeo de manhã relatando o que aquele vagabundo, aquele safado, que não vale merda nenhuma, um vascaíno de merda. Eu me refiro ao tal do conselheiro traíra, conselheiro da situação baba-ovo, puxa-saco do Pedrinho Globeleza, o calcinha preta. Então eu resolvi voltar aqui na parte da tarde para complementar algumas coisas que eu não deu para colocar no primeiro vídeo, porque só ia ficar muito grande. Então eu quero, só para avivar a memória das pessoas que não conhecem esse vagabundo, que são vagabundos de marca maior. Eu conheço essa peça faz tempo. Bota 10 anos para trás aí. Então, esse sujeito que tentou denegrir a imagem de um jogador do Vasco, que enverga a camisa do Vasco, ele mostra que desconhece totalmente a história do Vasco. O Vasco foi fundado, mais do que centenário, e sempre, desde o seu nascedouro, combateu as minorias, foi contra o preconceito, combateu o racismo, foi pioneiro nesse coisa. E esse camarada, esse conselheiro traíra, que ele é um vascaíno de merda, que desconhece tudo isso, torce contra o Vasco, já disse isso no outro vídeo, na gestão Roberto Dinamite, torceu 6 anos contra o Roberto Dinamite, contra o Vasco, por questões ideológicas e políticas. E ele, desconhecendo totalmente a história do Vasco, ele começa a crucificar, esculachar, justamente com um jogador negro, que enverga a camisa do Vasco. Ele desconhece a história dos camisas negras, como a maioria dessa geração nova não sabe o que é. E ainda dá razão a um merda desse aí. Nós temos que separar a má atuação do jogador, se ele é bom ou se ele é ruim, ou o atleta do Vasco, que enverga a jaqueta do Vasco, que não pode ser atacado, porque isso aí beira o racismo. Beira essa perseguição contra o Léo Pelé, chega a beirar o racismo. Desse pilantra, desse vagabundo, que tem que ser cobrado 24 horas por dia. Ele, agora eu quero entrar aqui na segunda parte, esse vagabundo, esse conselheiro traíra, só para quem não sabe, olha o caráter desse vagabundo. Quando foi lá na época da gestão do Eurico, dessa segunda gestão do Eurico, ou até na primeira, lá em 2008, 2006, 2005, vocês sabiam que ele fundou uma empresa de agenciamento de jogadores, exclusivamente na gestão do Eurico. O Eurico entrou, abriram essa gestão, essa empresa. Ele, sócio, sabe de quem? O Sargento Garcia, todo mundo sabe quem é o Sargento Garcia, e outra empresa de sociedade com o Memória Viva, no Vasco, para agenciar jogadores da base do Vasco. Olha o caráter desse vagabundo. Agora, por falar em caráter, que tipo de caráter ele tem para questionar o Léo Pelé? Qual é a moral que ele tem para falar de um jogador que pode ser bom ou ser ruim, mas já demonstrou todo o seu bom caráter enquanto enverga a camisa do Vasco? Eu vou dizer aqui agora, eu quero que ele se foda, esse cara. Eu estou falando porque eu conheço esse cara bem, e ele sabe, ele me conhece. Tanto é que ele não me contesta nada disso que eu estou falando aqui. Há horas atrás, colocaram o meu outro vídeo lá naquele canal do Hospício, que tem 1.500 componentes. Ele visualizou
e não contestou. Não contestou nada. Porque ele é um covarde. Ele chama o treinador do Vasco de covarde, mas o covarde é ele. Mas agora vamos à principal. Que tipo de moral esse cara tem para questionar alguém de covarde, de mau elemento? Um sujeito que tem nas costas vários processos, não estou inventando, é só pegar o nome dele e jogar no Google. Ele foi condenado ainda? Não. Mas está correndo processo por formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Que moral esse cara tem para ficar cobrando do Paulinho, cobrando do Léo Pelé? Me explica. Um cara que abriu uma empresa para agenciar jogadores, para subornar jogadores, aliciar jogadores da base. Qual é a moral que esse cara tem? Vejam de que ele é acusado nesse processo de formação de quadrilha. Vá lá e vejam. Vá lá e vejam. Concorrências públicas para hospitais do Rio de Janeiro, fornecimento de remédios, fraudado, concorrências fraudadas. Eu tenho que falar isso aqui para que as pessoas saibam. Será que aquele pessoal daquela bancada, que ele participa lá, com aquele outro vagabundo da pior espécie, aquele do radar da linha amarela, será que eles não sabem disso? Duvido que eles não sabem. Tem um camarada lá, acho que é Alexandre, o nome dele, que estava nessa última live. Vocês acreditam? Olha o caráter dessas pessoas. Vocês acreditam que aquele cara, há pouco tempo atrás, ele ficou torcendo para que o avião do atual presidente da República caísse e matasse todo mundo. Ele disse isso na live daquele vagabundo do radar da linha amarela. A mim não me importa quem é um presidente. Agora, isso é qual o tipo de caráter que essa pessoa tem? E agora o tio Paulo, que eu ainda achava que ele podia ser um cara diferenciado, conhece a gestão do Eurico como é que era, agora resolveu rir. Resolveu rir e apoiar todo mundo. Quer dizer, 4 vagabundos que participam dessa bancada. 4 vagabundos. Então eu queria voltar aqui, só para voltar atrás, que não deu tempo de falar no outro vídeo, desse conselheiro traíra. Ele ignora e desconhece a história do Vasco, porque ele dentro do Vasco sempre foi um merda, não fede nem cheira, nunca passou de um fofoqueiro naqueles corredores infectados de São Januário. E ele resolve para pegar para Cristo sem motivo nenhum. Se o cara quer contestar que o cara jogou mal, que falhou, tudo bem. O cara não gosta da atuação do cara, tudo bem. Se ele tem tanto prestígio lá com o Pedrinho, igual ele fala, que não tem nenhum, ele que vai lá pro cara e diz, ó, pô, rescinde o contrato desse cara aí, não dá mais. Ele não tem culhão, o Pedrinho caga e anda pra ele. O Pedrinho ignora esse cara, que é um pela-saco do caralho. Pela-saco. Agora, quando eu falo que ele desconhece a história do Vasco, como é que ele escolhe um jogador negro para criticar, indo de encontro ao que diz a história do Vasco? Uma história de lutas contra o preconceito, contra os negros, contra o racismo. Que porra é essa? O que esse cara tem na cabeça? Nada. Só tem merda na cabeça. Esse conselheiro traíra só tem bosta na cabeça. E tem gente que ainda o defende. Como, por exemplo, aquele jabazeiro, pilantra, vagabundo do Cerrado, tão vagabundo quanto ele, que passa pano para ele só porque ele era amigo do Levin. Agora, até o Levin, ele jogou para escanteio. Então, resolvi voltar aqui para gravar mais esse vídeo rapidinho, para não ocupar muito tempo de vocês. Analisem esse vagabundo, esse pilantra da pior espécie. Toda vez que vocês o virem na bancada dele ou na bancada daquele de Bilóide, que é outro que passa pano para ele, porque ou desconhece ou finge que não sabe das coisas. Como ele é pato novo ainda, na negócio de canal de YouTube, não conhece o passado negro desse pilantra. Forte abraço, uma boa tarde para todos, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa. Eu estou aqui sempre para detonar esses filhos da puta.